Olá, pessoal, tudo bem? Nós vamos estar continuando nosso assunto, trabalhando nessa oportunidade as reações químicas orgânicas de eliminação. Então, esse conteúdo está lá no seu módulo 5. Então, nós vamos trabalhar reações de eliminação intramolecular de halitos orgânicos. Aí nós vamos ver o que cada um desses compostos vai produzir. Então, nós vamos aqui. Nós temos aqui uma reação de um haleto orgânico. Você já sabe, elemento da família 7A, em contato, elemento da família 7A, substituir o hidrogênio aqui na cadeia, constitui um haleto orgânico. Você tem aqui o cloropropano, ou cloreto de isopropila, ó, CH, ligado a CH3, CH3, então, isopropila. Reagindo com hidróxido de potássio. Então, uma base forte. Aqui você tem um haleto orgânico reagindo com uma base forte. Neste caso aqui, você sabe a afinidade que existe entre o metal da família 1A, que é o potássio, e o ametal da família 7A, que é o cloro. Então, neste caso aqui, vai haver, tá, o potássio vai tirar o cloro da cadeia, vai eliminar o cloro da cadeia e o OH vai assumir, tá, então, essa posição. Tá? Então, o que é que vai formar aqui? Ele vai tirar aqui, como ficou aqui uma valência livre, ó, aqui, ó. Então, vai formar aqui um cloreto de potássio, que é um cloreto de potássio, que é um sal inorgânico, inclusive, mais tá, o propeno. Então, você tem cloreto de potássio e o propeno que vai ser formado aí. Então, você vê aí uma reação de eliminação. As reações de eliminação, as mais características delas são as reações, por exemplo, de eliminação de álcoois. Então, um álcool ele pode sofrer uma eliminação intramolecular, ou seja, que ocorre dentro da própria molécula, ou a eliminação dos grupos OH pode ocorrer entre duas moléculas. Então, neste caso aqui, você tem, tá, uma eliminação, tá? Ó, uma eliminação intramolecular. Então, o que vai acontecer? Você percebe que vai desidratar H2O, desidratar e vai formar um alceno. Por quê? Porque aqui vai ficar um elétron aqui, outro elétron aqui, ele pula para cá e vai formar essa dupla ligação aqui. Então, você pode observar o seguinte, que a eliminação intramolecular dos adiálcools produz alcenos. Ó, quando a eliminação ocorre dentro da molécula, elimina hidrogênio mais OH, retira o hidrogênio mais OH e produz água, você percebe que os dois carbonos vão ficar com a tetravalência comprometida. Por isso que um elétron pula para cá, esse outro elétron pula para cá, e eles compartilham o par de elétrons, formando aí a dupla ligação. Então, a eliminação intramolecular dos álcoois produz sempre alceno, se a eliminação for intramolecular, pessoal. Então, veja só. Agora nós vamos ver eliminação intermolecular, ou seja, que ocorre entre moléculas, seja duas moléculas aqui. Eu tenho etanol aqui, ó, e eu tenho etanol aqui. O que vai acontecer? O hidrogênio de uma molécula, ó,
sai com o grupo OH do outro e desidrata, forma H2O. Então, vai formar H2O, sobrou um oxigênio aqui, ó. Esse oxigênio está atuando como heteroátomo. E você sabe, toda vez que você tem o oxigênio como um heteroátomo da reação, você tem aí um éter. Então, a desidratação intermolecular de duas moléculas de eteno vai formar o etoxietano, ou éter dietílico, ok? Então, ó, éter dietílico, eu tenho um etil desse lado e outro etil desse lado. Ou então eu posso falar etoxi, por causa do oxigênio, etoxi, e citar o hidrocarboneto, tá? Que derivou esse radical aqui. Então, etoxietano, ou éter dietílico. Então, tem que... essa reação aqui, ela é importante. Eliminação de álcools cai para caramba. Então, quando a eliminação ocorrer dentro da molécula, forma um alceno. Quando a eliminação ocorrer entre moléculas, aí vai formar um éter. Beleza, pessoal? Então, tem que ficar esperto com essas questões aí, ok? Vamos lá para a eliminação intermolecular de álcool de ácidos carboxílicos. Então, veja só. Galera, nós temos aí o ácido etanóico, tá? Nós temos aqui, tá, o ácido etanóico, e aqui eu tenho outra molécula de ácido etanóico. Eu tenho duas moléculas iguais, tá, de ácido carboxílico. Então, o que é que acontece? Neste caso aqui, você vai perceber que vai também desidratar. Ou vai haver uma desidratação aqui. Então, quando há uma desidratação, o que é que vai acontecer aqui? Perceba você, ó, desidratou aqui, e o que é que vai acontecer? Sai água e fica esse oxigênio aqui. Então, esse oxigênio, ele vai pular para cá, ele vai unir esses dois carbonos para completar a tetravalência do carbono. Quando desidrata aqui, esse carbono fica com uma, duas, três ligações, porque essa aqui só tem um elétron aqui, tá? Então, e ficou outro elétron aqui. Então, esse elétron aqui compartilha o par com esse outro aqui, tá? E vai formar outra ligação aqui. Então, perceba que você tem carbonila e aqui você tem outra carbonila, ó. Essas duas carbonilas aqui, ligadas a oxigênio, pessoal, cuidado para não confundir com éster. Isso aqui, carbonila, oxigênio, quando você tiver o oxigênio entre duas carbonilas, é porque essa função ela derivou exatamente da eliminação intermolecular de dois ácidos carboxílicos. Quando ocorre a eliminação de ácidos carboxílicos, produz uma substância chamada de anidridos. Em química orgânica, pessoal, os ácidos carboxílicos eles podem sofrer uma desidratação intermolecular ou uma eliminação intermolecular e formar o que nós chamamos de anidrido. A palavra anidrido quer dizer sem água, isento de água. Lembra que lá na química inorgânica, os óxidos também são chamados de anidridos. Então, se você tem um ácido inorgânico, você retira uma molécula de água e também forma o respectivo óxido. Então, esses óxidos que são derivados da desidratação de um ácido inorgânico são chamados também de anidridos. No caso dos anidridos orgânicos, eles são derivados exatamente da reação entre dois ácidos carboxílicos. Então, esses ácidos carboxílicos
interage através de seus grupos funcionais, através das suas hidroxilas, tá? E forma a água, tá? E o oxigênio se torna comum entre as duas estruturas restantes, formando o anidrido. Então, está aí para você o anidrido diácido, tá? Esse anidrido, quando ele veio do ácido acético, pode ser chamado anidrido etanóico, tá? Ou anidrido acético. O nome é dado em função do ácido carboxílico de origem. Se os ácidos forem diferentes, você cita anidrido de ácido etanóico propanóico, ou butanóico ou pentanóico. Nesse caso aqui, veio um anidrido de ácido carboxílico, chamado anidrido etanóico. Beleza? Então, está aí para você a desidratação de dois ácidos, que é uma reação de eliminação, tá? De ácido carboxílico. Então, toda vez que houver eliminação de ácido carboxílico, vai formar aí uma substância chamada de anidrido, beleza? Outra coisa importante que eu quero chamar a sua atenção é as reações orgânicas de combustão. Então, uma combustão ela pode ser total ou uma combustão parcial. Galera, uma combustão total, isso quer dizer que está em um ambiente onde existe oxigênio suficiente para que a combustão se processe na sua plenitude, tá? Então, quando tem muito oxigênio, quando o ambiente é rico em oxigênio, a combustão vai ser total e o produto de uma combustão que tem carbono e hidrogênio vai ser sempre CO2 e água. Na combustão parcial, você tem, ao invés de formar CO2, forma monóxido de carbono. Aí a coisa é mais complicada, porque o monóxido de carbono é um gás muito tóxico, um gás complicado, ele pode levar, tá, pessoas e animais à morte. E quando o ambiente é pobre, paupérrimo em oxigênio, então vai formar a fuligem, que são aquelas partículas sólidas, quando tem aquela fumaça extremamente escura, tá? Aqueles carros antigos que eliminam aquela fumaça muito escura, aquilo são partículas de carbono que nós chamamos de fuligem. Tá? E aquela fuligem também são partículas que prejudicam muito o meio ambiente, principalmente a questão da respiração das pessoas. Então, reação de combustão, você sabe, tem que ter oxigênio, mas para ser total tem que ser muito oxigênio para formar CO2 e água. Numa atmosfera de pequena quantidade de oxigênio, você vai ter aí a formação do monóxido, que o ambiente for muito pobre em oxigênio, você vai ter formação de partículas sólidas de carbono, cujo nome é fuligem, tá? Outra reação aqui importante. Lá na química inorgânica, você chama essa reação aqui de reação entre um ácido e uma base, chamando de reação de neutralização. Então, uma reação de neutralização na química inorgânica é aquela que acontece entre a hidroxila da base e os hidrogênios do ácido, produzindo água. E o restante da molécula se junta, forma o sal. Então, aqui nós vamos falar, essa reação também é uma reação entre um ácido carboxílico, entre o ácido carboxílico aqui, ó, e uma base também. Isso aqui é uma reação de salificação, por quê? Porque vai formar um sal. Lá na química inorgânica, a reação também é chamada de salificação e neutralização. O que é que acontece? A reação aqui é igual a de lá, meu velho. O que é que acontece? O hidrogênio do ácido vai sair com a hidroxila da base, tá? E produz, ó, água. Então, forma água. Então, no lugar do hidrogênio, entra o Na, ó.
o hidrogênio vai ser substituído aí pelo o sódio. Então, vai formar um sal. Então, você vai ter aqui esse sal. Como você percebe que é a parte apolar, ó, a parte apolar deste sal é esta aqui, ó. É uma parte apolar e longa, tem 15 átomos de carbono, ó. Então, tem uma cauda, tá? A cauda, o esqueleto de carbono é muito grande, tá? E aqui ele tem, tá? O CaOH, então, na realidade, se no lugar desse Na fosse carbono, seria um éster. Essa é a diferença entre um sal orgânico e um éster. Então, carbonila ligada a oxigênio, ligada a carbono é éster. Carbonila ligada a oxigênio, ligado a metal, é sabão. Então, inclusive o nome dos sabões é exatamente semelhante aos dos ésteres. Os ésteres, você fala a quantidade de átomos de carbono, tá? Metanoato, etanoato, propanoato, butanoato, dimetila, etila, tal. Se for um sal, você fala a mesma coisa, propanoato, mas aí você fala, aí vai chamar metil, etil, isopropil, você vai chamar o nome do metal, tá? Aí você tem, né, um sal que tem 15 átomos de carbono, então você vai ter aí um sal orgânico. E quando esse sal tiver essa cauda bastante desenvolvida, isso é chamado de sabão, tá? Então, os sabões, eles são sais orgânicos de cadeia longa. Então, neste caso aqui, você tem o sabão, tá, produzido a partir da reação entre um ácido carboxílico e uma base forte, tá, galera? Esse sabão aqui é chamado de sabão em barra, sabão duro, sabão pedra. Por quê? Porque a base é uma base forte, é o hidróxido de sódio, que é, tá, a soda cáustica, tá? O hidróxido de sódio, que é a soda cáustica. Então, quando, ao invés de soda cáustica, você utilizar o hidróxido de potássio, KOH, vai formar sabão líquido, aquele sabão cremoso, tá? Então, o sabão líquido, o sabão cremoso, eles são formados a partir de bases fortes. Só que para formar o sabão pedra, o sabão duro, você usa soda cáustica, o hidróxido de sódio. Para formar sabão líquido, você usa o hidróxido de potássio, beleza? Então, tá aí para você. Lembrar para você que essa parte aqui, que é a parte, ó, essa parte do sabão aqui, é a parte onde tem os elementos eletronegativos, oxigênios e o metal eletropositivo. Portanto, essa parte aqui é a parte polar da estrutura, galera. Ó, essa parte aqui é a parte polar. E esta parte aqui, que é a estrutura muito longa de carbono, porque está condensada, ela está condensada aí, mas você tem aqui 15 átomos de carbono. A estrutura de carbono, hidrogênio, é a parte, o que? Apolar. Tá, galera? Então, isso aqui é a parte apolar do sal. Desse sal, que por ter essa cadeia muito desenvolvida, ele tem característica de sabão. Então, por isso que o sabão ele tem uma capacidade de remover a sujeira muito grande, porque tem a parte polar que interage com a parte inorgânica, geralmente a água, e a parte apolar remove aquelas sujeiras que também são apolares. Então, a estrutura polar interage com substâncias polares para remover, e a parte apolar interage com as gorduras, tá? E elas acabam
emulsificando, quebrando as ligações, tá? E a água vem e remove. Não há uma solubilização, mas há uma quebra das ligações, nós chamamos de emulsificação, tá? Então, está aí a reação de saponificação. Essa reação aqui, galera, também, como forma um sabão, é chamada de reação de saponificação. E ocorreu entre um ácido e uma base forte. Ney, os sabões, eles sempre se formam entre ácidos e bases? Não. Ele pode ser formado também nos ácidos graxos de cadeia longa, tá? Os chamados triglicerídeos, que são encontrados nos óleos vegetais e nas gorduras também animais, tá? Vamos estudar na próxima aula, nós vamos ver como se dá também a formação dos sabões a partir dos triglicerídeos e a partir também das gorduras, beleza? Valeu, pessoal, a gente se vê aí na próxima aula. Ok? Tchau.